Sua formação é física, aí para trabalhar com a física médica tem que fazer uma especialização, né? Quais assim, que tem gente que está assistindo a gente não está entendendo, não está entendendo. Aí quais são as áreas o cara quer trabalhar, quer fazer a formação em física médica, ele pode atuar em quais áreas? Vamos lá. A pessoa física interagindo com medicina tem 3 principais áreas. Não é restrito a essas 3, mas tem 3 principais áreas. Essas 3 principais áreas são as áreas em que envolve radiação ionizante, que é a radiação que tem o poder de destruir células. A gente fala destruir, mas eu poderia falar que é uma radiação que tem o poder de provocar mudanças nos átomos, tá? Por que eu estou diferenciando essa radiação? Porque essa lâmpada aqui é radiação, porque a onda sonora é radiação. Então, assim, essa é a radiação não ionizante, tá? Se a radiação que tem esse poder de destruir átomos é a radiação ionizante. Então, em geral, a atuação dos físicos fica muito concentrada nessa área de radiação ionizante. Essa área pode dividir em 3 partes, grandes partes. Uma delas é a radioterapia, a outra é o radiodiagnóstico e a outra é a medicina nuclear. O que é a diferença de cada uma? Radioterapia e radiodiagnóstico, atualmente, você tem equipamentos que produzem raio-x. Pode ter variações, eu teria que me estender um pouquinho mais, mas basicamente eles produzem raio-x. A radioterapia, você faz raio-x em quantidade e em tipo muito intenso, porque o que você está querendo é realmente destruir alguma coisa, destruir um tumor. Então você tem uma máquina enorme que produz um feixe de raio-x, como se fosse uma lanterna, só que você não vê a luz que sai dessa lanterna, porque é uma lanterna, feixe uma concentrado. máquina enorme. Você faz um feixe concentrado mirando num tumor e essa radiação vai atravessar o paciente. Enquanto ela atravessa, ela destrói, atrapalha um pouco da vida daquele tumor, tá? Ela atravessa a pessoa, enquanto atravessa ela destrói um pouquinho, interage de forma negativa para aquele tumor. E você então está ficando com a parte que ela destrói alguma coisa, beleza? Ela continua atravessando, mas o objetivo é destruir. No radiodiagnóstico, que é o que as pessoas mais conhecem, você tem uma máquina mais simples de produzir raio-x, vai lançar um feixe na pessoa, e esse feixe vai atravessar e vai causar um pouquinho de dano também. Tem que ser observado isso, quantidade desse dano. Mas você está lidando com a característica dela atravessar. Então ela atravessa a pessoa, encontra um cassete, uma chapa, que as pessoas falavam antigamente, e já que ela atravessou e destruiu um pouquinho, ela carrega a informação do que tinha dentro da pessoa e faz uma imagem. Essa imagem serve para o médico tomar alguma decisão do que fazer com o paciente. Então é um processo muito parecido, só que em uma você faz a máquina e o processo para mirar e usar a característica de destruição dessa radiação, e no outro para você usa o processo de atravessar. Então é a radiação terapia, tratamento, e o radiodiagnóstico. Mais tá? a informação. Que o que você quer é informação. Aí vem a tal da medicina nuclear. A medicina nuclear ela já é outra coisa. Nos dois outros você tem uma máquina fazendo, um paciente no meio e a radiação atravessando. Na medicina nuclear o que você faz é o seguinte: você vai ter uma máquina que não emite radiação nenhuma. A máquina não emite radiação. Você vai pegar um material radioativo líquido, ou dá para o paciente beber, ou você injeta nele, e quando aquele material radioativo está circulando na pessoa, de uma certa forma, a pessoa vira a fonte radioativa. Então, na verdade, tem um líquido radioativo circulando na pessoa,
e ela vai estar emitindo radiação através da sua circulação sanguínea, lá, da captação que os seus órgãos estão fazendo. Só que tem órgãos que gostam mais de alguns materiais do que outros. Então a gente escolhe o material adequadamente e administra esse material. Se eu estou suspeitando de um tumor que gosta de iodo, eu mando iodo radioativo. E se aquele tumor captar, segurar esse iodo, quando eu escanear esse paciente com a máquina, que não é uma máquina que emite radiação, quem emite radiação é o paciente, eu vou ver lá, olha, lá aquela região que eu estava suspeitando, captou muito iodo mesmo. Então, tem um tumorzinho ali. Caracas, velho. Né? Então, essa é a medicina nuclear. Você administra um material radioativo no paciente. É o tal do contraste, não, né? Nesse caso, não, né? Mais ou menos. O contraste que você está falando é no outro, é no radiodiagnóstico. Radiodiagnóstico. Certo. Você está fazendo uma radiografia do paciente, está atravessando alguma coisa, mas os órgãos são muito parecidos à densidade. Então você não ia conseguir ver um vaso ou um órgão que tenha muitos vasos sanguíneos ali, porque entre ele e o vaso sanguíneo aparece igual na radiografia. Aí você usa um truque. Se administra um material que não é radioativo, ele só é denso. Então, esse material vai circular no paciente. Você escolhe um material que tenha uma propriedade de... Deixa menos sequela, vamos dizer assim. E que assim, que ele tenha a capacidade de destacar algo que está bastante vascularizado, tem muito vaso. Quando você fizer a radiação, não vai ter sangue naquele vaso. Vai ter sangue com esse material denso. Quando você fizer a imagem, vai se destacar em relação a um paciente que não tenha aquilo ali. Então, isso é o contraste. Você está querendo ver algo que pela via natural você não ia ver. Aí você aumenta o contraste entre o tecido que você não quer ver e o tecido que você quer ver. Entendi. O da medicina nuclear você vai ver a mesma coisa, só que não por um agente de contraste. Você vai colocar um material radioativo, vai ficar concentrado em algum lugar e o detetor rodando ao redor do paciente capta aquela imagem, entendeu? Então são essas três áreas em que os físicos podem atuar. Cada uma dessas áreas requer uma especialidade. É uma especialidade. Eu fiz uma especialidade de 2 anos em radioterapia. Depois, como há 20 anos atrás tinha menos profissionais habilitados, a gente foi interagindo e aprendendo, né, com as outras áreas. Hoje em dia é mais difícil alguém fazer o meu caminho, né? Porque hoje em dia, primeiro, ficou tudo muito mais complexo, tem muito mais coisa a ser aprendida, e hoje em dia tem os profissionais sendo formados diretamente na área, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 2 sócios que eles fizeram a área de radiodiagnóstico. O tempo que eu gastei 2 anos aprendendo radioterapia, e por aprender radioterapia consegui aprender alguma coisa de radiodiagnóstico, com eles foi o contrário, eles passaram 2 anos estudando radiodiagnóstico. Entendeu? Então, imagina, é bastante coisa. Você passa 2 anos estudando só como é que essa radiação atravessa as pessoas e faz imagem. E ultimamente tem formado muita gente aqui no estado? Cara, eu não tenho acompanhado, mas eu acho que tem, mas a maioria das pessoas tem buscado a área acadêmica. É a impressão que eu tenho. Porque, olha só, isso aqui é a área do campo de trabalho, né? Mercado de trabalho. O outro mercado para um físico dessa área é tentar a área acadêmica. Então, ele tenta mestrado, doutorado, consegue entrar na universidade e lá ele desenvolve pesquisas, né? Pesquisas que nos ajudam a avançar para quem está trabalhando no campo, né?